são os tipos de previdência privada que existem? Depois desse vídeo aqui, você nunca mais vai confundir PGBL com VGBL. Fala pessoal, eu sou a Natasha, Head de Educação aqui na Top Invest, e eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, onde todas as terças e quintas-feiras sai um vídeo novo sobre conteúdo de prova, sobre carreira, sobre o mercado financeiro e muito mais. E não esquece de ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Não é querer te deixar triste não, mas na sua prova da Ambima cai um módulo inteiro sobre esse assunto de previdência. Então olha o peso dele e que você precisa entender esse assunto para não errar essas questões. Antes de mais nada, o que é previdência privada? Vamos lembrar, para a gente entender a previdência privada, da previdência social. Você lembra o que significa INSS? Isso não será suficiente. Brincadeira à parte, mas você que já está no mercado financeiro ou está entrando no mercado financeiro sabe muito bem que depender do governo não é um bom caminho. Por isso que, como forma de complemento, para complementar essa previdência, existe a previdência privada, onde você mesmo faz os seus próprios aportes e vai juntando aí o seu dinheiro ao longo da vida. E como que eu vou juntando esse dinheiro? Para onde que esse dinheiro vai, afinal? Esses valores, esses aportes, vão para um FIE, um fundo de investimento especialmente constituído. E por que especialmente constituído? Porque a gente só vai ter um único cotista nesse fundo, que é a seguradora. E a gente pode ter dois FIEs, dois fundos de investimento especialmente constituídos diferentes, ou seja, dois planos diferentes, o PGBL ou o VGBL. E claro que cada plano vai ter as suas características e peculiaridades. Vamos começar falando do PGBL. Tem 3 características marcantes desse plano. Primeiro, para fazer aportes nele, você precisa já ser contribuinte do INSS. Segundo, esse plano é aconselhável para quem faz a declaração de imposto de renda no modelo completo. E a terceira característica que é muito conhecida, que é o diferimento fiscal. No PGBL é possível deduzir até 12% da sua renda bruta tributável anual. Mas como isso funciona na prática mesmo? Se liga nesse exemplo aqui que a gente montou, levando em consideração um indivíduo que tem R$100 mil de renda bruta anual tributável, ok? Olha só, a gente fez uma comparação com valores sem a previdência e com a previdência privada. Os valores de INSS, despesas médicas e despesas com educação são as mesmas, ok? Agora, quando a gente vê ali a linha do investimento em PGBL, é zerado sem a previdência, e esse indivíduo ele investe R$12 mil por ano. É o limite que ele pode investir dada a renda dele. O total das deduções sem a previdência, a gente chega no valor de R$26 mil. Já com a previdência, olha como esse valor sobe para R$38 mil. A base de cálculo de IR desse indivíduo sem a previdência acaba sendo de R$74 mil. Já com a previdência, como a gente pode abater esses valores, cai para R$62 mil. O IR anual devido sem a previdência vai ser de R$20.350. Já com a previdência, com o PGBL, fica com R$17.050. Nesse caso, a gente teve um diferimento fiscal de R$3.300. E o VGBL, como que funciona? Primeiro que a gente não vai ter no VGBL essas características que a gente acabou de ver no PGBL, mas a gente tem uma característica muito marcante aqui, que é com relação à tributação desses planos. Isso porque o VGBL, lá quando a gente for resgatar esses valores, a alíquota de imposto vai incidir somente sobre os rendimentos que o plano tiver. Ou seja, a gente vai ter uma tributação somente em cima dos rendimentos. Já no caso do PGBL, essa alíquota, essa tributação vai incidir sobre os rendimentos e também o capital, ou seja, os aportes que eu fiz até o momento. Mas a gente tem um vídeo específico sobre a tributação de PGBL e VGBL aqui no canal. Vou deixar o link aqui para você conferir depois.
Mas como que eu vou saber quando que cada plano é importante? Ou ainda, para quem é aconselhável cada plano? A gente fez um esqueminha aqui com um compilado de perguntas que fica mais fácil da gente responder isso. A primeira pergunta, o nosso norte aqui, vai ser: essa pessoa, esse indivíduo, faz a declaração de imposto de renda dela na modalidade completa? Se ela falar que não, a gente vai para uma segunda pergunta aqui. Essa pessoa, ela tem a renda e os gastos compatíveis para fazer a declaração nesse modelo? Se ela falar que não também, aí um VGBL é mais indicado para ela. Agora, se essa pessoa tem a renda e os gastos compatíveis, a gente vai para uma outra pergunta. Essa pessoa contribui para o INSS? Se ela falar que não, a gente já sabe que um VGBL é mais apropriado para ela. Mas se ela for contribuinte do INSS, a gente vai para uma outra pergunta. Essa pessoa consegue investir até 12% da renda bruta tributável anual dela? Se ela falar que não, talvez um VGBL seja mais aconselhável para ela. Porém, se ela falar que sim, aí ela cumpriu, né, as 3 características de um PGBL. Então, com essas perguntinhas, fica mais fácil da gente se localizar quando que um VGBL ou um PGBL é mais indicado. É mais fácil do que parece, né, gente? E lembrando que esse módulo de previdência privada cai entre 5 a 10% na sua prova, ou ainda, se você está estudando para CEA, cai de 10 a 15%. É um peso bem grande na sua prova. E sabe qual é a minha dica para você ir bem nesse módulo? Não esquecer de nada, não cair em nenhuma pegadinha da Ambima quando a gente fala de previdência. A minha dica é colando, mas calma, que é de forma legalizada, tá? É uma cola legalizada que a gente te ensina nesse vídeo aqui, ó. Confere ele, que é uma dica supimpa para você ir bem na sua prova. Até mais!